Começando agora mais esse bloco, quadro, vídeo, pílula. Hoje, Puxadinho. hoje nós vamos falar sobre insulina. Tá. Tiagão, a minha insulina é zoada. Eu já tive muito obeso, ela já estava toda desregulada, resistência alta. Você me explicou um tanto de coisa. Agora me explica pro pessoal qual que é o perigo da insulina alta, o que que leva a insulina alta, que tal essa tal de resistência à insulina, como que a gente trata isso? Conta pra mim. Você me complicou, velho. Você botou um monte de coisa aí. Tá. Eu vou tentar ser o mais sucinto. Diz que eu falo demais. Vou tentar pegar aquilo que as pessoas têm dificuldade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pede em consultório ou o profissional da área de saúde deveria pedir. Primeira coisa, o que é insulina, Thiago? Insulina é um hormônio. É um hormônio secretado pelo pâncreas. Ele é produzido nas células betas do pâncreas. E aí nós temos um examezinho chamado Roma Beta. O Roma Beta, ele diz o quanto que o seu pâncreas está trabalhando para produzir insulina. Ponto. Ela é um hormônio e basicamente a insulina serve para colocar não somente isso, mas para o que a gente quer aqui para esse momento, colocar a glicose dentro da célula. A glicose não pode estar na corrente sanguínea, não pode estar no sangue. Sabe quando você vai fazer exame de sangue, tira lá o tubinho de sangue? Naquele sanguezinho não pode ter glicose, tá? Se tem glicose ali, é porque ela não está dentro da célula. E se não tiver a insulina para levar para dentro do músculo, para onde que vai essa glicose se ela estiver no sangue? Vai ficar na corrente sanguínea. O que acontece? E quando que essa glicose vira gordura? Isso, vamos lá. Glicose, ela é energia, ok? Por enquanto, Da onde vem a glicose? dos carboidratos. Açúcares, carboidratos, frutose, Ou seja, tudo isso vai virar glicose. Então, o que vai virar é glicose? o Pão, lanchinho, macarrão, biscoito, chocolate. chocolate, açúcar. Ah, o mel vai virar glicose. Xarope de milho, coisas que estão escondidas no rótulo. Xarope de milho, maltodextrina, dextrose, são açúcares, vão virar glicose. Glicose é a principal fonte de energia para o nosso organismo. E o cérebro depende absurdamente de glicose. Claro que não é quanto mais glicose, melhor, ok? Ah, eu tenho muita glicose, eu estou muito cheio de energia, ou eu penso mais rápido, não. Por isso que a gente não pode dar açúcar para as crianças. É porque a criança fica mais animada. Mas vamos lá. Por que quando a gente fala assim, que o cara fez uma dieta altamente restritiva de carboidratos, ele fica mais lento, mais letárgico, mais devagar? Porque a glicose, ela é o principal combustível do cérebro, tá? Mas não significa que ela em grande quantidade aumente isso. Mas a falta da glicose gera cansaço, desânimo, falta de energia. Ou seja, o excesso da glicose não vai fazer você ser mais inteligente. Não, aí é o próximo ponto. Não. O nosso corpo só tem uma forma de estocar energia. Simplificando. Você tem uma leve ideia? Gordura. Gordura. Então, o que acontece? Quando a gente faz um exercício extenuante, que a gente fala assim, nossa, esgotei o meu glicogênio. O que é o glicogênio? O glicogênio ele pode ser estocado em dois locais apenas, beleza? Glicogênio hepático e glicogênio muscular. Glicogênio hepático fica no fígado. Ele é responsável pelas funções vitais. Então, quando você faz uma dieta restrita em carboidratos, quando a glicose no seu sangue está baixa, ele vai no glicogênio hepático para manter as funções vitais, cérebro e os outros órgãos funcionando. E quando eu me perdi, quando que essa glicose vira glicogênio? Quando você come, a primeira coisa que ela vai encher, que ela vai completar, são os estoques de glicogênio, hepático e muscular. Quando você vai para um treino
tá? Você vai treinar e eu tô de jejum prolongado. A tendência é que você abaixe o nível de glicogênio muscular, para que você consiga fazer essas atividades físicas. Se aquilo levar para um nível absurdo, você vai ter fadiga, cansaço, né? Vai ficar talvez com tontura. E ele vai tentar, caso você prossiga nisso, ele vai tentar fazer glicose de uma outra forma. Ele vai tentar ter energia de uma outra forma, tá? Mas o glicogênio é a maneira que ele guarda isso. Exemplo, glicogênio muscular é o que dá o volume ao músculo. Então você precisa da glicose da água dentro do músculo, não na corrente sanguínea. Entendi. E aí, até então, aí é tranquilo. Entendi. Beleza. Aí a insulina ela vai levar isso para o músculo, vai levar a glicose para o músculo, Sim. correto? Ela que leva para o fígado também? Sim, pode levar para o fígado. Só que aí a gente vai entrar num outro porém. Quem leva ela para gordura? Isso que eu quero saber. É porque ela fica no sangue, cara. Não, quem leva a glicose para gordura? É sei que nós temos que matar. É porque ela vai converter, cara. Porque o que acontece? Essa glicose vai ficando alta e alguém vai... É aquilo que eu falo, é igual um bailão. Tá todo mundo ali solto, alguém vai pegar alguém vai puxar alguém. E as células, os adipócitos, as células de tecido adiposo, vão ser alimentadas por essa glicose também. Tá, tecido adiposo... É mais fácil colocar glicose lá gordurinha. dentro. É porque o que acontece? Ela tem uma certa afinidade. Entendi. Pensa assim, a insulina é aquela pessoa que vai fazer o meio campo para botar a glicose junto da célula. Entendi. Se ela não funcionar, se não tiver ali ela se sente mais atraída pelos adipócitos. Entendi. Então, se eu comer lá uma feijoada, aqui em Minas a feijoada é sexta-feira, em São Paulo é quarta, né? Se eu comer a feijoada aqui na sexta aqui, carregadinha ali de feijão, de arroz ali, vai dar um pico ali na minha glicose. Sim, provável. Dando um pico de glicose, pico de insulina. Sim, você disse assim, tem muita energia entrando, tem muita glicose. Se você não jogar ela para a célula, ela vai continuar onde? No sangue. O corpo entende isso como algo que não é bacana, ele aciona o pâncreas para produzir insulina. Sim. Tá? E aí é que começam os problemas. Entendi. E aí quando você viu o meu exame aquela vez, mas sua insulina tá alta. Por quê? Porque tinha muita glicose no sangue? Cara, eu vou tentar lembrar de qual, mas nesse caso, geralmente, eu acredito que a sua glicose poderia estar controlada, por exemplo, 90, e a sua insulina começando a querer subir. Ela poderia estar ali na casa de 15, 16, ou seja, precisou de muita insulina para normalizar aquela glicose no sangue. Pausa. Quando a gente vai investigar um quadro, se esse paciente está ali flertando com o diabetes, é necessário pedir pelo menos 3 exames, tá? Insulina basal, glicose e hemoglobina glicada. Que é aquela que a gente faz em jejum de manhã. Isso. Exame lá. Isso. Ela está em jejum, vai vir como glicemia em jejum ou glicose prandial, algo nesse sentido. É o quê? Depois de um tempo em jejum, o quanto ainda ficou de glicose no teu sangue, o quanto ainda ficou de açúcar no teu sangue. Ou seja, você usou e ainda sobrou aquilo ali. Exatamente. Deu os picos todos lá que tinha de insulina, jogou para a célula, passou um tempo, não entrou mais nada e o quanto ainda ficou na corrente sanguínea. Esse é o primeiro, é mediador. Hoje se tem uma média, tá? Entre 70 a 100, a glicose, tá? Quando passa de 90, quando a gente fala de uma coisa preventiva, a gente já liga um alerta. Opa, tá passando de 90. Então vamos ficar esperto, tá? Isso é glicose. Hemoglobina glicada, aquela HbA1, é o quê? É o quanto ficou a glicemia média, a média da sua glicose nos últimos entre 60 e 90 dias.
Então a gente pega muito paciente que fura, é dieta. Não, é dieta. E o cara não vem aqui há 60 dias, 80 dias, hemoglobina glicada fora. Tá? Um valor interessante dela, na minha ótica, é sempre abaixo de 5,1, 5,2. Mas até 5,7 é normal. Passou de 5,7, tá flertando, tá querendo. Insulina tem um problema, Rod. Insulina ela tem um valor de referência muito elástico. Ela vai de, olha isso, cara. Ela vai de 3 a 22,5, 25, aí depende do kit do laboratório. Mas você concorda que de 3 até 25 tem... É um espaço muito grande, pô. É. E qual que é o problema, assim, vamos colocar assim, qual que é o problema, então, assim, eu ingiro muito, muito carboidrato, minha insulina sobe, fica alta durante muito tempo. Qual que é o problema que me traz com essa glicose alta e com essa insulina alta no sangue por muito tempo? Diabetes. Mas, Simplificar, diabetes. e o que é diabetes? A diabetes é quando você... Ou o pâncreas cansou de você, ele não produz mais insulina. Aí você tem que usar aquelas canetinhas. Tem, vai ter que usar insulina para baixar. Ou quando ainda que ele produza, é tanta glicose que ele não consegue jogar para dentro da célula. É como se a fechadura tivesse quebrado. A insulina é a chave que vai abrir essa porta, mas a fechadura quebrou. É quando você escuta um termo chamado resistência à insulina. O cara tá resistente à insulina. Por mais que ele tenha insulina correndo... Porque o músculo tá cheio. Tá. O pâncreas, o fígado tá cheio. Ele perde essa capacidade de jogar lá para dentro. Ela se torna obsoleta. Ela não funciona, ela passa a não funcionar mais. Você sabe que você me perguntou sobre os riscos? São múltiplos, né? A gente sabe disso. São múltiplos. Em casos severos até de amputação. Mas um agora que vai vir à tona, que já se fala e já tem bastante estudo publicado, é o aumento do risco de Alzheimer. Lembra que a gente falou sobre glicose ser o combustível do cérebro? Olha que contraditório agora. Eu ouvi assim, né, eu ouvi dizer em algum lugar que o açúcar, né, a glicose, é justamente do Alzheimer e outras doenças, né? Sim. Por mais que não Doenças cardiovasculares. Por mais que não seja em doses elevadas para provocar uma diabetes, mas mantendo uma dose elevada o suficiente, ela provoca outras doenças. Sim, inclusive ela aumenta muito o risco de AVC, tá? O risco de acidente vascular cerebral. Tá, então a pessoa que fala assim, minha insulina a minha glicose está alta, mas não está lá, né? Beleza, você não está correndo o risco da diabetes, mas está correndo outros riscos ali. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O problema é assim, é o constante ou é o pico? São os dois. Assim, se for algo controlado, se esse pico estiver dentro de um cronograma, Rod, ele é uma coisa bem-vinda. Exemplo, por que a gente fala sobre... Eu estou preocupado com a minha sobremesa. Não, fica tranquilo. Exemplo, quando a gente fala de uma hemoglobina glicada de 5,1, você já sabe que vai dar em torno de 100, 102, 103 a glicemia média. Pô, mas passou de 100, mas é uma glicemia média, não é ela em jejum. Ela ainda tem alguma coisa conversando ali entre glicose e insulina, tá? Quando você tem um paciente diabético, vou dar um número, pensa numa pessoa comer uma banana, uma fatia de pão e a glicose dele vai a 500, cara. Porque não consegue... Não consegue, ela vai ficar no sangue. Aí ele faz o uso da insulina para baixar a glicose. Esse é o perigo. Esse é o grande X da questão. Então, quando a gente fala sobre esse pico de insulina, teve uma coisa, cara. As pessoas querendo validar tanto essa questão de jejum intermitente, começaram a falar que quando você comia a cada 3 horas, você gerava picos constantes de glicose, insulina. Eu ouvi dizer que se você dividisse o almoço em 2, 3, né? Não dava aquele pico muito alto, era picos menores. Mas aí qual é a fração de tempo que isso vai ficar?
Entende? Qual é a fração de tempo que isso vai ficar? E tem dois exames que são bem interessantes, chamado Roma-IR e Roma-Beta. O Roma-Beta fala sobre o quanto que esse pâncreas está trabalhando. Se ele já cansou de você, ou se ele está trabalhando em alta. Geralmente, ele fica entre 70 e 120, só que isso é por cento. Então pensa, teu fígado está trabalhando a 120%. A gente está falando que isso ainda está normal. Pâncreas, desculpa. Que seu pâncreas ainda está trabalhando a 120%. Cara, tem paciente que chega aqui com um Roma Beta de 250, cara. É. Tá? O Roma IR... Esse aí tá forçando. Tá. E o Roma IR, ele fala sobre insulin resistance. Tá em resistência à insulina. Resistência à insulina. É uma taxa que não pode passar de 1,6. A gente ainda faz... O que é resistência à insulina? É a portinha não abrir? É, exatamente. É quando essa insulina tá ali, mas não tá conseguindo dar conta. Foi um caso seu. Sim. Quando ela estava ali a 15 e a sua glicose estava mais ou menos 80, 86, ali. O músculo não quer, mesmo ele gastando, ele não quer abrir para receber. Não, tem muito. Porque fatalmente ele já está lotado. Ele já está na tampa. Por quê? Porque fatalmente se a tua insulina fosse 8, você não teria 80 de glicose no sangue. Você teria 100 e burdoada. Ele já fez tanto esforço para colocar para ele, falou, chega, fechamos, não dou mais conta. Entendi. Sabe quando fecha... Fechou o balanço. Fechou. Dia de Black Friday, não entra mais nada, não entra mais ninguém. É isso. Cara, legal, legal. E então, basicamente assim, vamos lá. Então a gente já entendeu o que é glicemia, glicose, insulina, as células Roma, beta, pronto, gama, alfa, Hooke. Isso, já. Já entendemos tudo? Tá, beleza. Aí, assim, né, eu sei porque a gente fez esse procedimento, mas pro pessoal. Então, eu tô com a glicose alta, a insulina alta, qual que é o remédio? Cardio. Remédio é o seguinte. O remédio é ir pra nada rua, substitui andar, um plano exercício. Alimentar e atividade física. Esse é o ponto. Vai depender muito do quadro que esse paciente se encontra, para saber se isso é uma coisa reversível ou não. Existe um termo que nem todos os profissionais curtem, né? Alguns falam que isso já caiu por terra, que é o pré-diabético. Ele não está lá, mas está quase. O cara está com o pé lá, é outro cara. Exatamente. Ele está querendo. Ele está na dúvida, mas ele está querendo ir. Então, por exemplo, se você está num quadro onde a sua glicemia já está aumentada, se a sua insulina já está aumentada, se você tem um marcador de resistência à insulina aumentado, não é cortar o carboidrato, é controlar. É procurar carboidratos de índice glicêmicos mais baixos, não dá um pico tão alto. Alimentos integrais. Você fala as palavras muito difíceis. O que é índice glicêmico, irmão? Índice glicêmico é uma taxa que mede a capacidade de gerar o pico. Porque tem uma diferença, agora eu vou bugar tudo. Existe índice glicêmico e a carga glicêmica. Tá, então o índice glicêmico é, por exemplo, assim, um arroz é diferente do açúcar, Bruno, porque o açúcar você come, né? Você tá ali, você acorda de manhã, você toma uma chocolatada, você já vai a milhão. Sim. O índice glicêmico não é simples. A gente fala, mas isso é simples. O índice glicêmico é como nós classificamos aquele alimento. Baixo, médio e alto. Ponto. Não tem nada além disso. Ele é classificado daquela forma, de acordo com a capacidade que ele tem de elevar o pico de glicose. Uhum. Fechado? A carga glicêmica é a capacidade que ele tem de gerar o carboidrato para o organismo. Então, um alimento pode ter um índice glicêmico alto, mas uma carga mediana. O couve-flor, por exemplo. Não, couve-flor vai ser um alimento baixo. Então ele é baixo. A banana tem um índice glicêmico alto. Mas a carga baixa. Uma carga mediana. Então, assim, muitos pacientes percebem um aumento da glicemia quando comem uma fruta que é mais açucarada.
como é o caso da banana. É por isso que tem a diferença entre a banana caturra e a prata, por exemplo. A banana caturra vai ter um índice um pouco mais alto do que a banana prata. Sim. Que ela tem uma carga maior de açúcar, então ela vai subir a glicose de uma maneira mais forte, vamos dizer assim. Bacana. Ou seja, para acho que ficou simplificar, para simplificar, você que está com o seu exame aí. A pessoa que está sem exame, tem como ela ter algum indício? Opa, boa. Tipo assim, por isso aqui eu acho que eu preciso procurar alguém. Sabe um caso batata de você pegar resistência à insulina, é quando você tem aquele aspecto de sujeira no pescoço, nos ossos aqui da mão, cotovelo, principalmente axila escurecida. Quando tem aquela sensação que está meio encardido, aquilo é uma marcação clara de resistência à insulina. É um bom sinal para ficar... Não é um bom sinal, mal. É bom ele ficar esperto. É um bom sinal para você, que é fácil de ver, né? É fácil. Então assim, é fácil. Eu tenho que procurar alguém, tenho que mudar a alimentação, tenho que praticar mais exercício. Agora, existem diversos fármacos para que você consiga trabalhar de diversas formas essa glicose, essa insulina, tá? Busque o auxílio do profissional de saúde, mas o primeiro ponto é, percebeu que isso está fora, tem os exames alterados, maneira no consumo de bebida alcoólica, alimentos que tenham um alto índice glicêmico, banana. Açaí. Quem falou? Se tiver xarope de guaraná... Tirando o norte, para baixo tudo tem. Todo mundo, né? Todo mundo. Ou seja, opte por alimentos integrais. A aveia pode ser um grande aliado e atividade física. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Eu acho que ficou bem claro sobre... Sobrou dúvida? Sempre tem, se a gente esmiuçar um bocadinho, acho que ficou bem claro para quem estava perdido. Então fechou, por mim tá bom.